Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei falar sobre o aumento das tensões entre a China e os Estados Unidos. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, vamos ao nosso encontro. Professor, o que determinou o aumento das tensões entre a China e os Estados Unidos agora na primeira semana de agosto de 2022? Ora, o aumento das tensões entre a China e os Estados Unidos, na verdade, já vem ocorrendo há alguns anos. O que aconteceu nessa semana foi apenas mais um capítulo dentro desse contexto geopolítico que envolve as relações e os interesses da China e dos Estados Unidos. Então, nós tivemos, no transcurso dessa semana, a viagem da presidente da Câmara dos Representantes ou da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, que fez uma viagem rápida por alguns países do continente asiático, como, por exemplo, o Japão, a Coreia do Sul, a Filipinas, e também visitou Taiwan. Então, essa visita da presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, a Taiwan, desagradou o governo chinês, o governo do Xi Jinping. Então, por que isso aconteceu? Bom, nós temos que levar em consideração um aspecto, que Taiwan é considerada pelo governo da China, da República Popular da China, uma província rebelde. Eu, inclusive, já gravei algumas aulas sobre essa questão geopolítica envolvendo a China e Taiwan. Então, vocês podem encontrar essas aulas na playlist Atualidades. Isso vai ajudar a entender melhor o contexto do aumento das tensões entre Estados Unidos e a China. Então, com essa visita da presidente da Câmara dos Representantes, a presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, a Taiwan, e nessa foto aqui é possível observar a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, ao lado da Nancy Pelosi, essa visita desagradou profundamente o governo da República Popular da China, porque dessa forma essa visita ela acaba por legitimar, vamos dizer assim, o legitimar entre aspas, né, esse movimento que existe em Taiwan pró-independência da China. Então, na verdade, essa visita feita pela Nancy não teve, no meu pensamento, um contexto, vamos dizer assim, de enfrentamento à China, à República Popular da China. Essa viagem, na verdade, ela veio, vamos dizer assim, consolidar ou demonstrar o apoio da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos a Taiwan, não legitimando a questão do movimento separatista ou da independência de Taiwan, que
A gente sabe que não vai acontecer. Até mesmo porque, dentro da retórica do governo chinês, há anos que a China vem reafirmando que caso a ilha de Taiwan ou o governo de Taipei, que é a capital de Taiwan, venha reivindicar ou declarar a independência da China, que isso será considerado uma declaração de guerra à China. E a gente sabe que a China é, na atualidade, uma das maiores potências militares do planeta. E uma guerra entre Taiwan e China seria extremamente desproporcional. O poder bélico da República Popular da China é muito superior ao poder bélico da República de Taiwan. Então, essa questão da visita da Nancy Pelosi a Taiwan é considerada pelo governo de Pequim como um movimento no sentido de legitimar a ideia do movimento separatista ou a ideia da independência de Taiwan em relação à República Popular da China. E, na verdade, a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos chegou, inclusive, a declarar que ela foi manifestar o apoio dos Estados Unidos a Taiwan. Inclusive, a gente sabe que, apesar de não existir, no momento, um tratado de defesa mútua entre o governo dos Estados Unidos e o governo de Taiwan, de acordo com o que tem dito no passado e no presente os governos norte-americanos, os Estados Unidos estaria propenso a defender Taiwan em caso de uma agressão armada por parte da República Popular da China. Então, na verdade, o aumento dessas tensões tem um foco de origem nesse exato momento, que foi a visita da presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, ao arquipélago de Taiwan. Essa visita não durou nem 24 horas, foi uma visita relâmpago, mas que levou o governo chinês a realizar protestos formais contra a atitude da presidente da Câmara dos Deputados, porque eles acham que estaria legitimando um processo de independência de Taiwan em relação à China. Então, para que vocês tenham uma ideia, apesar dessa aula ser específica em relação ao aumento das tensões envolvendo Estados Unidos e China, que o aumento dessas tensões está relacionado exatamente a essa visita feita pela Nancy Pelosi. Então, o que o governo chinês determinou? Que manobras militares fossem realizadas, que fique bem claro também que esses exercícios militares têm sido realizados com uma frequência crescente, não só a Marinha de Guerra da China, que hoje possui a maior armada do mundo, assim como a Força Aérea Chinesa, tem realizado exercícios, e a gente sabe que esses exercícios têm dois objetivos. O primeiro envolve os preparativos para uma eventual invasão chinesa de Taiwan, sendo assim, podemos dizer, um adestramento das forças aérea e navais chinesas para uma provável intervenção militar no arquipélago de Taiwan. E, do outro lado, demonstrar um poder de força ao governo de Taipei, mostrando que o governo de Pequim utilizará de todos os meios
para manter Taiwan sob domínio territorial chinês. Então, essa questão de Taiwan historicamente pertencer à China, a gente há de convir que existe um fundamento que pode ser trabalhado a respeito disso, até mesmo porque o arquipélago de Taiwan encontra-se dentro da plataforma continental chinesa e, historicamente, existe um vínculo muito grande entre a China e Taiwan. Sendo assim, fica muito difícil você querer contestar a ideia de que Taiwan de fato não pertence à China, quando na verdade pertence, até mesmo porque quase toda a população que reside em Taiwan é de origem chinesa. Que vocês também tenham em mente o seguinte, que Taiwan criou um governo independente do governo de Pequim em 1949, quando os comunistas venceram a Revolução Chinesa. Então, os nacionalistas do partido Kuomintang, derrotados, fugiram para a ilha de Taiwan. Estima-se mais de 2 milhões de chineses que migraram da China continental para Taiwan e lá criaram um governo independente, na época com forte apoio dos Estados Unidos, e que, inclusive, no primeiro momento, até a década de 1970, até o início da década de 1970, Taiwan tinha um governo que era considerado, pelos norte-americanos como o governo legítimo representante da China. Somente a partir da visita em 1972 do então presidente Richard Nixon à China, quando então os Estados Unidos iniciam um processo de estreitamento das relações políticas e econômicas com a China, tendo como objetivo central, afastar a China da área de influência da União Soviética e também aproximar a China dos Estados Unidos de forma a atender não só interesses políticos, mas, sobretudo, interesses econômicos que seriam fundamentais para os norte-americanos e também de grande valia para os chineses. Sendo assim, o governo dos Estados Unidos vai transferir a embaixada de Taipei para Pequim e vai legitimar o governo comunista da China continental como legítimo representante da China. Mas nem por isso os Estados Unidos deixaram de dar o apoio a Taiwan. Não só ajuda econômica, como também boa parte dos equipamentos militares utilizados por Taiwan são de procedência norte-americana. Então, quando a gente fala em equipamentos militares, estamos nos referindo a uma grande diversidade de material bélico. Agora, nos últimos anos, o que tem acontecido? Ora, nos últimos anos, tem acontecido o aumento das disputas comerciais entre a China e Estados Unidos, inclusive por ocasião do governo do presidente Donald Trump, essa guerra comercial travada entre a China e Estados Unidos atingiu dimensões até então não vistas nas relações entre os dois países, com os Estados Unidos impondo tarifas, taxas, sobretaxas, cotas de importação sobre produtos chineses e o governo chinês retaliando o comércio com os Estados Unidos, também aplicando taxas, sobretaxas, limitando a entrada de produtos norte-americanos na China, e isso gerou, vamos dizer assim, uma guerra comercial que teve reflexos também no comércio global, no comércio internacional. Agora, há de se destacar também que existem por detrás
dessa disputa hoje travada entre a China e Estados Unidos, interesses econômicos, interesses políticos, interesses estratégicos, militares, que tem causado o aumento das tensões entre duas das maiores potências econômicas e militares do planeta. Aqui nós temos a ilha de Taiwan, Taipei aqui, esse retângulo preto, e esses símbolos geométricos aqui na cor rosa indicam o posicionamento de navios de guerra da China como forma de promover exercícios de bloqueio naval contra o arquipélago de Taiwan, de forma a mostrar a Taiwan, ou seja, intimidar o governo de Taipei e também, por que não dizer, adestrar a sua força naval para, caso de uma guerra travada com Taiwan, poder executar um bloqueio naval que acabaria por criar sérios problemas econômicos e, sendo assim, também gerar um processo que permitiria a capitulação de Taiwan e a sua derrota numa eventual guerra contra a China. Aqui nós temos o comparativo militar entre a China e Taiwan. Para que vocês tenham uma ideia, há uma diferença enorme, tá entendendo? Então, o exército chinês, que é o maior exército do mundo, conta com mais de 2 milhões de soldados efetivos, enquanto as Forças Armadas de Taiwan, 169 mil. Então, aqui nós temos a distribuição das forças terrestres, da Marinha, da Força Aérea e também a área de reserva, quando então nós podemos ver que há uma discrepância enorme entre os efetivos militares da China e os efetivos militares de Taiwan. Repare aqui, tanques de guerra, a China contando com 5.400, Taiwan com 650. Aeronaves, a China 3.227, Taiwan 504. Submarinos, a China 59, Taiwan 4. Navios de guerra, a China 86, Taiwan 26. Artilharia, a China 9.834, Taiwan 2.093. Isso, logicamente, é um poder bélico muito subestimado, porque a gente sabe que a Marinha de Guerra da China hoje conta com mais de 700 navios dos mais diferentes tipos, 3 porta-aviões, e a Armada Chinesa é, na atualidade, a maior marinha de guerra do mundo, inclusive ultrapassando a Marinha de Guerra dos Estados Unidos. Então, no caso de um conflito armado entre Taiwan e a China, você pode perceber que há uma desproporção enorme a nível de poderio bélico e a China levaria uma vantagem enorme, e a previsão é que talvez Taiwan pudesse resistir 1, 2, 3, 4 meses, mas não conseguiria impedir uma invasão da ilha por parte das Forças Armadas chinesas em função do grande poderio bélico que a China possui. Lembrando que a China é hoje o segundo país que mais investe em armamentos, ficando atrás somente dos Estados Unidos, o que nós vamos ver daqui a pouco. Aqui nós temos essa imagem, um mapinha, e aqui do lado uma ilha artificial, para que vocês também possam entender um pouco melhor esse contexto geopolítico que leva a China ao encontro dos Estados Unidos numa rota de colisão de interesses políticos, econômicos e militares. Há alguns anos, já há mais de 3 décadas, que a China iniciou a construção de ilhas artificiais no mar da China Meridional ou mar do sul da China. Então aqui nós temos, por exemplo, as ilhas Spratly,
que é um conjunto de ilhas artificiais construídas aqui entre o Vietnã, Brunei e Indonésia, e por aí vai, Malásia. E aqui nós temos as ilhas Paracel também, ilhas artificiais que estão sendo construídas pelo governo chinês no mar da China Meridional. Essas linhas com cores diferentes indicam as áreas reivindicadas pela China, Vietnã, Brunei, Filipinas e Malásia. Sendo assim, o que vocês podem perceber é o seguinte, que existem interesses divergentes nessa questão da soberania das águas existentes no mar da China Meridional, e isso cria uma tensão, um foco de tensão geopolítica e de interesses econômicos muito grande, até mesmo porque por essa região nós temos uma das mais importantes rotas comerciais do mundo. Uma parte considerável do comércio internacional passa pelas águas internacionais do mar da China Meridional. Sendo assim, o governo dos Estados Unidos tem reiterado isso já tem algum tempo, que os Estados Unidos utilizariam de todos os meios para manter essas rotas comerciais abertas, por não considerar e não reconhecer a soberania da China sobre essas águas do mar da China Meridional, ou mar do sul da China. Isso, de certa forma, inclusive, reorientou a estratégia militar norte-americana, que tem respondido o aumento do poder militar chinês na região, com também o aumento da presença militar norte-americana, com um número maior de efetivos militares, navios de guerra, incluindo-se aí os porta-aviões e grupos de ataques, e ainda demonstrando à China, através dos seus aliados, que há uma coalizão formada pelos Estados Unidos, por exemplo, Japão, Filipinas, Indonésia, Vietnã, Índia, que apesar de estar do outro lado, no Oceano Índico, Austrália, tem aumentado os seus esforços para poder fazer frente ao crescimento do poder militar chinês e também mostrar à China que, caso a China insista em aumentar a sua presença militar, construindo novas ilhas artificiais, porque nessas ilhas artificiais você tem pista de pouso com aviões de guerra sediados, você tem silos para o lançamento de mísseis, você tem cais de atracação, inclusive onde também ficam posicionados alguns navios de guerra da Marinha Chinesa, e sendo assim, o governo dos Estados Unidos e seus aliados têm procurado dar uma resposta ao governo chinês, mostrando que os Estados Unidos e seus aliados utilizarão de todos os meios para deter o avanço da China nessa região. Aqui nós temos o porta-aviões Ronald Reagan, que é um dos maiores porta-aviões da frota norte-americana, que, juntamente com um pequeno grupo de ataque, se deslocou das Filipinas para as proximidades de Tuagã nos últimos dias, porque com a visita da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o alto comando militar da Marinha dos Estados Unidos decidiu fazer uma demonstração de força, ordenando o deslocamento de alguns navios de guerra, liderados pelo porta-aviões Ronald Reagan, para as proximidades da Filipinas, como forma de dar um aviso ao governo chinês que os Estados Unidos estariam prontos para revidar qualquer ataque que a China fizesse ao território de Taiwan por ocasião da visita da presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi.
Aqui nós temos, para que vocês tenham uma ideia, o comparativo militar entre Estados Unidos e China. Claro que esse comparativo militar, que fique bem claro na cabeça de vocês, são dados que a gente não pode dizer assim 100% confiáveis, porque a gente sabe que novos armamentos são adquiridos todos os anos. Quando a gente fala armamentos, para as três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, então o quantitativo de equipamentos militares apresentados por qualquer fonte de pesquisa, eles não chegam a atingir, vamos dizer assim, 100% a realidade. Mas serve para que vocês tenham uma ideia comparativa, para que possa ter uma noção do poder bélico da China e dos Estados Unidos, e caso ocorresse uma guerra entre essas duas superpotências, os problemas que isso poderiam gerar. Então, o efetivo militar da China, 2.183.000, o efetivo militar dos Estados Unidos, 1.281.900 militares, ou seja, os Estados Unidos com cerca de 900.000 efetivos militares a menos que a China. Tanques de canhão, a China 13.050, Estados Unidos 6.827, né? Aqui nós temos navios 714, a Marinha dos Estados Unidos 415. Aqui você tem, por exemplo, a China operando atualmente 3 porta-aviões, foi lançado o terceiro agora recentemente, Estados Unidos com 11, o 12º em construção. Lembrando que os porta-aviões norte-americanos, uma parte, são os mais modernos do mundo, os maiores porta-aviões do mundo, com deslocamento de mais de 130.000 toneladas. A China com 76 submarinos, Estados Unidos 68. A China com 290 armas nucleares, Estados Unidos 6.185, uma discrepância enorme, né? Uma diferença enorme. A China com 3.187 aeronaves, Estados Unidos 13.398. A China com 1.222 caças, os Estados Unidos 2.362. A China com 1.564 bombardeiros ataque a solo, os americanos 2.831. Então, dentro de um conjunto geral, você pode perceber que os Estados Unidos é uma potência militar maior do que a China, apesar da China hoje ter uma marinha de guerra maior do que a dos Estados Unidos. Há de se destacar que boa parte dos navios de guerra da China, submarinos da China, são mais antigos, né? Os navios mais novos, mais modernos, representam um percentual pequeno da frota chinesa. Os equipamentos militares norte-americanos, de uma certa forma, são mais avançados tecnologicamente, e num confronto direto entre os dois países, numa guerra convencional, acredito eu que os Estados Unidos levariam uma vantagem sobre a China. E aqui, para nós encerrarmos o nosso encontro, nada mais melhor do que um tabuleiro de xadrez com duas rainhas, uma representando os Estados Unidos, uma representando a China. E esse tabuleiro de xadrez, de certa forma, também vai representar o quê? O mundo. Então, o tabuleiro de xadrez aqui, na verdade, é o mundo, onde essas duas grandes potências disputam hoje áreas de influência políticas, econômicas, militares, têm interesses divergentes, e isso cria algumas áreas de atrito dentro desses interesses contraditórios, gerando uma tensão que, no meu entendimento, não levaria a uma guerra, uma luta armada, até mesmo porque uma guerra entre duas potências como Estados Unidos e China fatalmente culminaria com uma guerra nuclear, e isso geraria a destruição parcial do mundo, e é bem provável que boa parte da população mundial viesse sucumbir
caso ocorresse uma guerra nuclear entre duas potências nucleares. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixa aí a sua pergunta. Fortalece aí o canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo. Ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!